políticos e sobre a saúde mental. Empoderamento feminino e questões sociais. Nós estamos aqui com a doutora Veloso e o Dr. Seguchi para falar o que é o cansaço e o que ele pode nos levar. Eu queria agradecer primeiramente vocês por estar no convite e eu queria começar também perguntando sobre um livro que a doutora Veloso mencionou mais cedo, Sociedade do Cansaço, e a perspectiva dela em relação a esse livro. O livro A Sociedade do Cansaço, escrito por Byung-Chul Han, coreano naturalizado como alemão, irá dissertar como a possessividade tóxica irá atingir as pessoas. Ele é criador de um termo chamado violência neuronal, que vai falar sobre como que as redes sociais, como a sociedade neoliberal e o capitalismo desenfreado irá afetar as pessoas em sua saúde mental. Obrigada por estarem aqui hoje e hoje eu tenho umas perguntinhas para o Dr. Seguchi. Você consegue nos explicar o que é o cansaço e a fadiga? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. E o cansaço, em geral, ele é uma sensação de desconforto que uma pessoa sente ao praticar alguma atividade física muito pesada ou ter um dia muito corrido no serviço, por exemplo. Ele pode se manifestar de diversas formas, tendo, por exemplo, o cansaço psicológico e o cansaço emocional. A fadiga, no caso da fadiga, ela é um cansaço mais prolongado, ou seja, um desconforto que a pessoa vai ter e que vai ficar por muito mais tempo bombardeando ela e atrapalhando para ela fazer as atividades dela. Trazendo um pouquinho mais a questão que a gente estava discutindo anteriormente, o que você acha da conexão entre os transtornos mentais, como o burnout, e essa sociedade neoliberal que a gente vive, essa ilusão que as pessoas têm em relação à meritocracia e à igualdade? Então, vivemos numa sociedade capitalista, onde há uma grande desigualdade social, principalmente aqui no Brasil. Essa ideia meritocrática de que pessoas que vivem em realidades opostas conseguem chegar ao mesmo lugar é uma falácia. Podem sim, uma pessoa pobre chegar a um lugar, mas o quanto que ela vai ter que correr para chegar no final de que uma pessoa que teve inúmeros privilégios. Sobre a relação, a conexão dos transtornos mentais e a meritocracia, né, os discursos meritocráticos das redes sociais, é muito recorrente, principalmente entre os jovens da geração Z, que acreditam que, por conta desses discursos de coaches, que vão obter um salário altíssimo sem menor esforço. Puxando um gancho do que a doutora Mayara falou, você pode nos explicar como o cansaço, o porquê o cansaço ocorre e como ele pode afetar nossa mente e nosso corpo? Bem, como eu já disse, o cansaço ele é um esforço físico ou mental muito forte, muito excessivo que uma pessoa vai ter. Isso pode gerar alguns sintomas como sono, falta de motivação, falta de produtividade e até mesmo a tristeza. Além disso, alguns estímulos digitais, como o uso de celulares ou uso de computadores excessivamente, eles podem contribuir para um cansaço, já que eles vão criar uma sensação de falta de energia e também de desmotivação. E com a pandemia, a gente viu um aumento significativo em transtornos mentais, no cansaço, né, no burnout. Como você acha que isso afetou o cenário global, especificamente o Brasil? A pandemia afetou a população mundial em questão de saúde mental. Mais especificamente no Brasil, os níveis de estresse e ansiedade aumentaram significativamente. O sofrimento psíquico foi um grande alvo da população brasileira, devido às grandes perdas de parentes próximos, como por exemplo. Assim como a doutora Mayara falou, o uso excessivo da internet pode ser super prejudicial à nossa saúde. E isso gera um estado de cansaço da gente, né? E você pode nos explicar o porquê isso ocorre? Bem, o uso de dispositivos digitais ou uso de redes sociais e jogos, por exemplo, eles podem gerar nas pessoas uma falta de motivação, pois elas perdem a noção do tempo em que elas estão usando os dispositivos e acabam perdendo a noção do tempo, né? E quanto ao burnout, né, que é o caminho que o cansaço pode levar, quais são as principais causas e os grupos mais afetados?
O ambiente de trabalho e sempre essas jornadas de trabalho são as principais causas do burnout. Médicos anestesistas, policiais e professores são os mais propensos a desenvolver burnout. Quando a gente fala do burnout com os professores, a gente tem que ressaltar o fato de que eles, principalmente os das redes estaduais, eles têm que administrar uma grande quantidade de alunos, lidar com diversas coisas no cotidiano, principalmente com a ansiedade e o estresse constante dos alunos dentro da sala de aula. Mesmo havendo essa divisão, né, do profissional, do professor, entre a sua vida profissional e pessoal, isso acaba refletindo na vida dele. Então, assim como o senhor disse, é importante a gente criar um limite, um certo limite, né, pra gente, com o uso dos dispositivos, pra gente evitar o cansaço excessivo. O senhor pode nos dizer como vamos colocar isso em prática, como a gente vai conseguir? Bem, é bem fundamental que você consiga reservar um tempo para passar um tempo longe das redes sociais e de dispositivos digitais. Uma forma de você fazer isso é passar um tempo mais livre, praticar exercícios físicos ou passar mais tempo e socializar com seus familiares. Além de tudo isso, claro, é importante você dar atenção para os sinais de cansaço e fadiga e procurar uma ajuda profissional assim que possível. Recentemente eu vi uma pesquisa que falava que as mulheres eram as mais afetadas em relação ao cansaço, ao burnout. O que você tem a dizer sobre isso? As mulheres brasileiras, elas vivem em uma dupla jornada de trabalho. Elas carregam grandes responsabilidades, visto que tem que trabalhar, tem que buscar seus filhos na escola, tem que fazer trabalho doméstico, tem que fazer a janta. Então, assim, elas vivem com uma sobrecarga muito grande. Uma pesquisa mostra que mulheres pretas são as mais vulneráveis ao cansaço, levando ao burnout, devido à sua extensa e constante rotina. Sim, você me falando um pouquinho desse cansaço, dessa sobrecarga que as mulheres sofrem, me lembrou um pouquinho do tempo da redação do Enem do ano passado, que foi desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O que você acha disso? Então, a mulher nessa sociedade patriarcal, ela é desvalorizada pelos trabalhos árduos que ela vem realizando. Então, a mulher, ela é sempre desvalorizada, seja ela no ambiente de trabalho, seja ela até mesmo em casa, porque uma mulher, por exemplo, faz diversos serviços de casa e muitas vezes o marido e nem mesmo os filhos reconhecem o fato dela estar totalmente atarefada. E no ambiente de trabalho, ela pode fazer a mesma coisa que um homem, mas ela não vai ter a visibilidade que o homem tem. Isso cria uma sobrecarga muito grande na mulher. Concordo com o que o senhor disse, né? Mas e o cansaço? Ele tem os seus tipos ou ele se encaixa só em uma categoria? Bem, o cansaço mental, ele pode ser dividido em categorias. A principal dela é o cansaço social. O cansaço social, ele é um cansaço que você tem, uma sensação de desconforto que você tem após tentar ficar agradando aos outros, mostrando ser quem você realmente não é. Tendo em vista que a gente discutiu anteriormente, realmente é importante reconhecer esses fatores e buscar soluções diferentes. E o que você sugere para solucionar esse tipo de problema? O burnout, ele é atrelado a ambientes de trabalho tóxicos. Ambientes de trabalhos não favoráveis vai influenciar diretamente a saúde mental do funcionário, por exemplo, de uma empresa. É legal, né, que as pessoas se conscientizem sobre a saúde mental e principalmente sobre o burnout. Como, por exemplo, há uma grande, principalmente dos homens, por exemplo, medo de ir ao psicólogo em busca de ajuda.
por isso mesmo, né, que os homens têm a maior taxa de suicídio. Porque a sociedade molda o homem para ele ser forte o tempo inteiro. Então, mesmo que ele esteja sofrendo com burnout, ele não vai procurar ajuda psicológica por conta das pressões mantidas pela sociedade patriarcal. Gera cansaço, né, que resulta no burnout. Sim, é um fato. Você tem alguma outra categoria de cansaço que você pode ou quer abordar? Bem, um outro cansaço que é interessante abordar é o cansaço espiritual. O cansaço espiritual, ele ocorre quando você tem uma quebra de valores, uma desconexão com todas as suas crenças e pensamentos acerca de algum assunto religioso. Isso que o Dr. Seiji falou anteriormente é muito interessante, porque sempre é muito importante a gente reconhecer os tipos de cansaço e a gente sempre ficar alerta a isso, né? Exato. Primeiramente, é importante nós cuidarmos da nossa saúde mental para depois cuidarmos da nossa saúde emocional. Para fazermos isso, como eu já disse, a gente tem que se desconectar da tecnologia que nos prende. A tecnologia é uma das maiores armadilhas dos tempos atuais. E ela te prende e ela começa a te bombardear de uma forma que você não percebe e pode gerar principalmente o cansaço que eu falei, o que vai desencadear muitos outros problemas futuros. Essas dicas que vocês deram são essenciais para a gente conseguir lidar com essa sociedade, né? Que nos cansa tanto, que nos traz tantos cansaços. E vocês nos deram vários tipos de conhecimento e o público, eles podem... Ai, gente... Tá, tudo bem. Você foi bem. Corta. Tá legal. E o que vocês falaram hoje, né, foi essencial, assim, pra gente adquirir conhecimento sobre esse cansaço mental que a sociedade nos traz, né, esse desgaste emocional. E a gente deve isso a vocês, de verdade, porque foi essencial. Por isso que eu queria agradecer vocês por aceitarem nosso convite, porque foi uma conversa extremamente essencial e é isso que a gente quer trazer para o nosso público, ao invés dessas conversas de coaches que eu e a doutora Veloso discutimos mais cedo. Então, muito, muito, muito obrigada por aceitarem nosso convite. E a vocês, obrigada por assistirem mais um episódio do podcast da Charás. Até logo!